Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. E hoje o assunto é a rodada dos debates. Está realmente se tornando uma febre na internet, no YouTube. Os crentes vão aí aos debates para desafiar os ateus vão também para desafiar os crentes. Enfim, bem interessante, não? Eu gosto muito de ver o Edson Toshio, que realmente é um ateu que vem se destacando muito, vem crescendo muito, um cara inteligentíssimo, muito capaz. Ele realmente ele dá um show, né? Dá uma aula de racionalidade, muito inteligente. E dificilmente, não é, meus amigos? Dificilmente, vamos falar a verdade, dificilmente um crente vai conseguir vencer um ateu. E por que eu falo isso? Porque justamente o crente ele não tem provas, ele não tem evidências. E ele se embaraça todo dentro da própria Bíblia. O crente ele se embaraça completamente quando parte para o campo teológico, quando parte para o campo da Bíblia, quando ele vai interpretar, quando ele faz ali a sua interpretação exegética, ele se embaraça todo e acaba se perdendo. Por quê? Na verdade, como eu disse, o crente não consegue provar, não tem evidências, né? Esse é o maior mal que o crente tem. Embora que ele tenha muita fé, que ele conheça muito a Bíblia, que ele tenha uma formação teológica, mas ele não tem fundamentação para conseguir desdobrar, para conseguir refutar os desafios propostos por um ateu. E, meus amigos, eu realmente não entendo muito, né? Eu não tenho muito conhecimento, como o Edson Toshio, que é realmente um ateu assim de mão cheia, né? O Edson Toshio está se destacando muito aí nos debates, né? Tem também o chileno, né? Chileno também, chileno Gomes também, ele vem se destacando muito, tem muita competência, muito conhecimento. Enfim, pessoal, mas não é necessário, né? Ao meu ver, eu não acho necessário um ateu ir a um debate. Porque de lado a lado ninguém convence a ninguém, né? Isso aí é uma questão apenas para avaliação do público. E se torna um show, né? Um espetáculo. Não tem vencedor e não tem derrotado. A verdade é que ninguém aceita sair como derrotado, né? Todo mundo acha que saiu vencedor. A proposta é essa, né? É achar que saiu vencedor do debate. E no debate, nessa rodada aí que vocês estão vendo, o Pablo Marçal, ele entra aí desafiando, pegando pesado, né? E uma das coisas que eu prestei atenção, que eu acho uma coisa ridícula, é ele dizer que todo mundo nasce ateu, o que não é verdade, né? Porque o ateu, ele é característico de descrer nos deuses, nas divindades, né? Ele não crê em nada que é divino, em nada que é divindade, em nenhuma divindade, nem muito menos em nada sobrenatural. Então, uma criança, quando nasce, ela não tem nenhum tipo de conceito, ela não tem definição, ela não tem consciência. Então, não dá para dizer que uma criança nasce ateia, que todo mundo nasce ateu. Isso não dá para a gente bater o martelo nesse sentido aí. E outra coisa também, ele disse aí que os ateus são frustrados, são pessoas frustradas, o que também não é verdade. E também, se for o caso, né, se a gente se frustrar com as religiões e as crenças, eu não vejo problema nenhum nisso. Não vejo nenhum problema nisso
de você que se tornar um ateu, você é crente, se torna um ateu, foi por uma frustração, porque você entendeu que nada do que você acredita ou que você acreditava era verdade e que tinha fundamentação e que tinha comprovação, né? Não vejo nada de errado nisso. Então, essa é mais uma estratégia assim bem fútil, né, sem o menor sentido, sem a menor relevância, de um desafiante, de um debatedor crente dizer que todos os ateus são frustrados, são decepcionados, são pessoas infelizes e isso e aquilo outro. São argumentos para tentar desequilibrar a pessoa que está ali, né, no debate, no caso, um ateu, né? Mas não tem o menor sentido. Então, eu não vejo proveito nenhum, não sei como é que você vê isso aí, não sei se você vê algum proveito de um ateu ir para um debate contra um crente, contra um espírita, contra um candomblessista, enfim, alguém que tenha crenças. Eu não vejo nenhuma relevância, apesar que é bastante interessante porque muitas coisas se dizem ali, né? Muitos argumentos, muitas teorias, muito conhecimento, né, que fica ali posto na mesa, mas isso depois cai no desuso, né, pessoal? Mas ultimamente está se tornando aí, assim um entretenimento muito bacana, realmente. Eu admito que é um entretenimento muito legal de se ver. Você vê um debatedor, né, sendo crente contra um ateu ou vice-versa, é bastante interessante. Mas eu particularmente não toparia entrar num debate com um crente ou com qualquer religioso que for, porque eu não tenho muito argumento. O meu argumento é o seguinte: me dá provas. Cadê que o seu Deus existe? Você já fez algum milagre igual ao que Jesus mandou fazer? Você já ressuscitou algum morto? Você já restaurou uma pessoa amputada? Você já conseguiu dar vista ao cego através do poder de Deus? Você já conseguiu fazer um cadeirante andar novamente? Uma criança que sofreu com algum tipo de paralisia voltar a ter seus movimentos normais? Você consegue? Então seria essa a minha pergunta. Se o crente não tem como provar isso aí, ele não tem material suficiente, então, para mim, o debate estaria encerrado. Eu não iria teimar com o crente com relação a conhecimentos teológicos ou filosóficos ou exegéticos, porque realmente não vejo nenhum sentido, não vejo nada relevante. Mas se você achar que é relevante um ateu entrar no debate para discutir sobre se Deus existe ou se não existe, cadê isso ou cadê aquilo, por que você não faz isso como crente, por que a religião é assim ou assado, se você acha que é relevante, coloca aí nos comentários qual é a sua opinião sobre os debates que vêm sendo travados aí entre ateus e crentes, ateus e cristãos, né? Eu me lembro de um debate em que o Jason participou com o Antônio Miranda contra aquele padre, né? Um padre, e até acho que aquele padre pegou o bico, né? Ele não é mais padre, não faz parte mais da estrutura da Igreja Católica. Talvez ele perdeu o seu cargo, né? Então, e tenho visto outros debates. Eu assisto os debates assim, os cortes, né? Pelo menos os cortes. E eu trouxe esse corte aí do Pablo Marçal aí nessa roda com esses 20 ateus, né? Tem muitos ateus aí que não tem tanto argumento, tem outros que sim, né? O Edson Toshio, muito bem, falou muito bem. Se você quiser assistir o conteúdo todo, né, a live toda, talvez você já deva ter assistido, eu vou deixar o link aqui para você assistir, tá bom, pessoal? Então, eu só queria deixar a minha opinião a respeito dos debates entre crentes e ateus ou ateus contra crentes, tá? Essa foi
a minha opinião sobre o assunto. Mas não tenho nada contra quem queira ir aos debates, tá certo? Um forte abraço e até o próximo conteúdo.